Olá! Iremos iniciar nossa unidade 1, que tem o seguinte tema: uma introdução aos fundamentos teóricos e metodológicos da educação à distância. Situando a temática. Nesta unidade trataremos de questões relacionadas aos fundamentos básicos do ensino, aprendizagem na educação à distância e das metodologias que dão sustentação a essa modalidade de educação. Na perspectiva de entendermos nossa inserção nesse processo, apresentaremos a plataforma Moodle do Instituto Livre. Discutiremos o modelo de educação adotado pelo Instituto Livre e as expectativas que temos com relação à implantação dos cursos. Faremos uma breve apresentação de nosso ambiente virtual de aprendizagem e dos recursos didáticos que apoiarão o desenvolvimento dos cursos. A figura 1, ao lado, ilustra o funcionamento da aprendizagem em rede que configura a base do desenvolvimento da educação à distância no Instituto Livre. Como elemento aglutinador e facilitador das relações indicadas na figura 1, o professor titular da disciplina que organiza os conteúdos e orienta o processo educacional, os tutores presenciais atuando diretamente nos polos. Problematizando a temática. Uma profusão de projetos de EAD baseados em tecnologias da internet tem marcado o cenário da educação brasileira desde os anos 90. As iniciativas têm surgido como resposta imediata à necessidade de treinamento empresarial e-learning, e no mundo acadêmico, principalmente nas instituições públicas brasileiras, em projetos de formação de professores no atendimento aos determinantes do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que trata da inserção da EAD no sistema educacional. O e-learning é caracterizado por processos educacionais baseados no uso da internet e da colaboração virtual. Inclui entrega de conteúdos através da internet, extranet, intranet, áudio, vídeo, transmissão via satélite, televisão interativa e CD-ROM. Com relação à formação de professores, essa expansão teve impulso em 1996, quando a LDB determinou que em 10 anos todos os professores do país deveriam possuir nível superior. A falta de vagas para a formação de professores nas instituições públicas e a dispersão geográfica dos professores leigos, atuantes nos mais longínquos recantos do país, foram fatores que impulsionaram essa expansão. Embora tenhamos avançado nesse período, sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer. É possível perceber que desde a segunda metade dos anos 90 os ambientes de trabalho, estudo e lazer vêm sendo significativamente impactados pela incorporação das tecnologias, da informação e da comunicação. Esses impactos têm sido percebidos particularmente no mundo do trabalho nas relações que permeiam a educação e a construção de conhecimentos. Em volta do mundo, países têm investido em universidades abertas e à distância e atraído um número cada vez maior de estudantes. No foco dessa evolução tecnológica, estão os resultados dos avanços da microeletrônica, na forma dos computadores, de tecnologias digitais, de redes de fibra ótica e das bandas de conexão, com impactos decisivos no modo de ensinar e aprender. Esse contexto, marcado pelo crescente aumento da capacidade de tráfego de elementos multimídia nas redes de computadores, pela popularização da internet, e aumento de pesquisas e criação de ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, estão criando condições técnicas e tornando atraente o mundo da educação à distância. Ao mesmo tempo estão provocando novos desafios em relação aos modelos tradicionais de ensino-aprendizagem,
as metodologias de ensino, a postura dos docentes e discentes e especialmente a forma de ensinar e aprender. É nesse cenário que a educação à distância tem sido chamada para dar respostas aos desafios postos pela sociedade do conhecimento. Em texto escrito por Prete sobre educação à distância e globalização, desafios e tendências, o autor apresenta um panorama da EAD no Brasil e no mundo e questiona: qual o sentido dessa expansão? A EAD tem as potencialidades que estão sendo esperadas. Como dar conta do divórcio entre desenvolvimento dos conhecimentos e as limitadas oportunidades de acesso aos recursos tecnológicos, notadamente internet? Como assegurar a expansão da educação e sua democratização, garantindo a qualidade do processo educacional? Essas são questões que nortearão nossas discussões, com base na realidade social em que a educação e a tecnologia são os motores dos processos de aprendizagem e desenvolvimento na sociedade da informação. Para analisar melhor a figura 2 abaixo, pause o vídeo. Conhecendo a temática da educação à distância à educação virtual. Segundo Moran, a educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. Na literatura é comum encontrarmos os termos presencial, semipresencial, à distância, virtual e online, para designar a natureza do curso. A educação presencial pressupõe o contato face a face entre professores e alunos, e tradicionalmente aplica-se a qualquer nível educacional, onde professores e alunos se encontram sempre num local físico, chamado sala de aula. Aprendizagem híbrida ou blended learning, modalidade onde os cursos combinam diversos tipos de meios de aprendizagem, tanto através de tecnologias, como através de métodos tradicionais como o ensino presencial. Na educação semipresencial, as atividades acontecem em parte na sala de aula e em parte à distância. O ensino à distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, multidirecional, que pode ser massivo, baseado em uma ação sistemática e conjunta de recursos didáticos e o apoio de uma organização e tutoria, que, separados fisicamente dos estudantes, propiciam a esses uma aprendizagem independente. A educação à distância pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores e alunos separados fisicamente no espaço e no tempo. Ao tratar das modalidades de educação apoiadas em redes de comunicação, Rarazinho apresenta os traços definidores de cada modalidade educativa, destacando as diferenças e semelhanças entre aprendizagem colaborativa online, educação à distância online e treinamento online baseado em computador. Um exemplo ilustrativo é apresentado na figura 3 ao lado. Pause o vídeo para poder analisar melhor. Em comum às 3 modalidades acima expostas, há o uso do computador e a independência de lugar e tempo para sua realização. No entanto, as diferenças substanciais podem ser percebidas com relação às formas de interação, à condução dos estudos e de apoio aos alunos, conforme indicado na figura 4. Para analisar melhor a figura, pause o vídeo. A educação à distância online é marcada pela ideia de educação em massa com interação unidirecional, para muitos, é assíncrona, baseada em textos e mediada pelo computador. A comunicação se faz entre o estudante e a instituição. O treinamento online baseado em computador é marcado pela ação individual entre o sujeito e o material de apoio, para
com o uso da multimídia, softwares, CDs, vídeos, e avaliação informatizada com banco de respostas para conferência. Na aprendizagem colaborativa online, a construção do conhecimento desloca-se da unidade de análise do indivíduo para a relação do indivíduo com o ambiente e a interação com os outros, muitos para muitos, aprendizagem em grupo. O diálogo assíncrono e a colaboração são característicos desse tipo de aprendizagem que é concebida como processo social. O conjunto de ferramentas da internet possibilitou a comunicação entre os interessados de diferentes formas. Segundo Aretu, talvez a principal distinção esteja na dimensão temporal. Quando há coincidência temporal no ato comunicativo, com conexão simultânea, temos uma comunicação síncrona. Quando a comunicação acontece sem que haja coincidência temporal, em que emitente e destinatário não estão simultaneamente se comunicando em tempo real, temos a comunicação assíncrona. As ferramentas disponíveis para uso das comunidades virtuais possibilitam interações bidirecionais ou multidirecionais, independente de serem síncronas ou assíncronas. Educação online é uma modalidade de ensino-aprendizagem que inclui uma ampla gama de aplicações e processos, tais como aprendizagem baseada na internet, aulas virtuais e colaboração digital. Inclui a entrega de conteúdos como áudio, vídeo, textos e animações através da internet, possibilitando o trabalho em equipes colaborativas. A sala de aula virtual mudou. Na educação virtual, a ferramenta que dá apoio às atividades dos alunos e também às dos professores é o ambiente virtual de aprendizagem, AVA. No caso do Instituto Livre, o nosso ambiente é o Moodle e ele constitui a nossa sala de aula virtual. O Moodle é um recurso moderno especialmente por englobar ferramentas como fóruns, chats, biblioteca virtual, material didático pedagógico e tutorial. Cada uma dessas ferramentas tem uma utilidade específica e contribui decisivamente para a interação dos participantes e acesso aos materiais instrucionais elaborados pelos professores. São ferramentas que minimizam a sensação de isolamento que poderia ocorrer na educação à distância. No Moodle, através de uma senha previamente cadastrada, o estudante tem acesso ao conteúdo do curso e ao material didático, participa de fóruns de discussão temáticos, resolve questionários e listas de exercícios no computador, celular ou tablet, além de uma série de atividades acadêmicas à escolha do tutor. Na unidade 2 estão apresentadas as ferramentas do Moodle e algumas regrinhas básicas para explorar as suas potencialidades a fim de aumentar a eficácia do curso. O professor, o aluno e a comunidade virtual de aprendizagem. Com a popularização da internet e suas ferramentas, instala-se a lógica da comunicação em substituição à lógica da transmissão, em que o receptor é convidado à livre criação e a mensagem ganha sentido sob sua intervenção. Nesse contexto, a interatividade possibilitada pelas tecnologias de rede amplia as condições de interação e aprendizagem colaborativa online ao configurar cenários educacionais próprios à cooperação e colaboração, em apoio à construção de conhecimentos. Nesse cenário instalam-se as comunidades virtuais de aprendizagem. Discutir os papéis dos professores, tutores e alunos nas comunidades virtuais representa o desafio a ser perseguido nesse item. Quando o ensinar e o aprender deixam a sala de aula, cabe ao professor criar uma espécie de embalagem na qual o curso transcorre com o envio de metas, de objetivos e de resultados esperados, com diretrizes iniciais de participação,
com pensamentos e questões que estimulem a discussão e com tarefas que sejam completadas colaborativamente. Paloff e Prat, 2002. O que é uma comunidade de aprendizagem? Quais os papéis dos participantes nas comunidades virtuais? O que leva aos bons resultados? Existe uma diferença entre comunidade de aprendizagem online e uma comunidade online, ou grupo online em que as pessoas se encontram para compartilhar um interesse mútuo. Segundo van der Linden, apoiada em Paloff e Prat, é o envolvimento com a aprendizagem colaborativa e a prática reflexiva implícita na aprendizagem transformadora que caracterizam a comunidade de aprendizagem online. Para esses autores, uma comunidade de aprendizagem online caracteriza-se pelos seguintes resultados: interação ativa que envolve tanto o conteúdo do curso quanto a comunicação pessoal. Aprendizagem colaborativa evidenciada pelos comentários dirigidos primeiramente de um aluno a outro aluno e não do aluno ao professor. Significados construídos socialmente e evidenciados pela concordância ou questionamento, com intenção de se chegar a um acordo. Compartilhamento de recursos entre os alunos expressões de apoio e estímulo trocadas entre os alunos, tanto quanto a vontade de avaliar criticamente o trabalho dos outros. Nesse sentido, os ambientes virtuais de aprendizagem configuram a base para vivenciarmos as chamadas comunidades de aprendizagem onde o diálogo ocupa posição central. Nesse contexto, parece-nos que o estabelecimento de mecanismos de avaliação que contemplem a participação online constitui passo importante para a compreensão do processo de aprendizagem na construção do conhecimento na educação virtual. Na unidade 5 abordaremos questões acerca da avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem. A postura dos alunos no ambiente virtual vai refletir seu envolvimento com o curso e sua trajetória de aprendizagem. A aquisição de novos hábitos será necessária para ter sucesso. Na unidade 3 trataremos do aluno virtual, suas necessidades, seu comportamento e o seu papel na formação de uma comunidade de aprendizagem. Considerando que educação é comunicação e que o ato didático é acima de tudo um processo comunicativo, parece-nos relevante compreender a importância que as comunidades virtuais de aprendizagem têm para a aprendizagem colaborativa online. A unidade 4 será dedicada ao exame desta questão. Avaliando o que foi construído. Ancoradas na ideia defendida por estudiosos da temática de que a sociedade da informação requer sujeitos capazes de acessar dados e outorgar-lhes significados, esperamos que ao final desta unidade em que abordamos as ideias básicas e os fundamentos da educação à distância, você esteja motivado para continuar pesquisando e construindo significados acerca do tema introduzido. Finalizamos aqui esta unidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!